Você sabe com quem está falando? Eu sou o dono deste lugar. Sei sim, senhor. Mas aqui a regra é a mesma para todos. O salão inteiro ficou em silêncio. Alguns riram, outros cochicharam. Esse segurança vai ser mandado embora ainda hoje. E estavam certos. Marcos trabalhava como segurança havia 7 anos. Era um homem honesto, temente a Deus, conhecido por nunca se corromper. Sempre dizia à esposa: prefiro perder o emprego do que perder a paz com Deus. Naquele dia, ele organizava a fila da empresa, onde o patrão, Sr. Augusto, faria uma grande apresentação para investidores. Mas quando o próprio dono tentou furar o atendimento, Marcos fez o que achava certo. Tratou-o como tratava qualquer pessoa. Minutos depois, o supervisor o chamou à sala. O Sr. Augusto ficou furioso. Pode-se considerar dispensado. Marcos saiu da empresa com o coração pesado. Em casa, contou tudo à esposa, que o abraçou e disse: você fez o que era certo. Deus vai te honrar. Sem emprego, Marcos passou a trabalhar como vigia noturno em um estacionamento. Mesmo cansado, nunca deixou de agradecer. Obrigado, Senhor, porque o justo não fica esquecido. O tempo passou e as contas começaram a se acumular. Até que, certa noite, um carro de luxo entrou no estacionamento. Marcos reconheceu o motorista imediatamente. Era o Sr. Augusto. O empresário saiu do carro com o semblante abatido. Você ainda se lembra de mim? Perguntou. Claro, senhor. O homem que me demitiu por cumprir meu dever. Augusto baixou a cabeça. Pois é, depois daquele dia perdi quase tudo. Meus sócios me abandonaram e percebi que o orgulho me cegou. Ontem ouvi um pastor dizer que Deus usa pessoas justas para nos corrigir, e eu me lembrei de você. Com os olhos marejados, continuou: quero te pedir perdão. E mais do que isso, quero que você volte para a empresa. Mas desta vez, não como segurança. Quero que seja gerente de ética e conduta. A empresa precisa de homens como você. Marcos sorriu emocionado e respondeu: Deus é fiel, Sr. Augusto. Ele derruba o soberbo, mas exalta o justo. Meses depois, Marcos já treinava novos funcionários, sempre repetindo a frase que marcou sua vida: ser justo pode custar caro, mas a recompensa de Deus vale mais do que qualquer salário. Na entrada da empresa, uma placa foi instalada com os dizeres: aqui todos são iguais, porque diante de Deus ninguém está acima da verdade. Se essa história tocou o seu coração, comente: eu creio, e compartilhe para inspirar mais pessoas. Parece com seu filho, amor. Disse a noiva do milionário ao ver o menino sentado na calçada. Naquele instante, o mundo de Jonathan Figueiredo simplesmente parou. A frase cortou o ar frio daquela manhã de janeiro como uma lâmina afiada, ecoando no estacionamento quase vazio do shopping. A mulher loira ao seu lado, Victoria, disse aquilo com a mesma naturalidade de quem comenta o clima sem perceber que acabara de reabrir uma ferida que Jonathan lutava há 5 anos para cicatrizar. O menino estava ali, segurando um pedaço de papelão rabiscado à mão. Devia ter uns 10 anos, a mesma idade que David, seu filho, teria hoje se ainda estivesse vivo. O parecido era perturbador, o mesmo cabelo encaracolado, o mesmo formato do rosto, até o jeito de inclinar a cabeça ao observar as pessoas passando. Jonathan, você está bem? Riu Victoria. Parece que viu um fantasma. Vamos nos atrasar para o almoço. Mas Jonathan não conseguia se mover. Seus olhos permaneciam presos ao garoto, que agora o observava com curiosidade infantil. Senhor, tem alguma moeda? Perguntou o menino, levantando-se com dificuldade. As roupas eram grandes demais, claramente doadas, e o tênis furado deixava os dedos à amostra. Victoria recuou imediatamente. Jonathan, vamos embora? Você sabe que não devemos incentivar esse tipo de gente.
Algo nos olhos do menino despertou lembranças que Jonathan tentava manter enterradas. A mesma dignidade silenciosa que David tinha, mesmo quando o câncer o deixava fraco demais para brincar. "Como você se chama?" perguntou Jonathan. "Gabriel, senhor. Gabriel Santos." Nesse momento, algo dentro de Jonathan se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Não era só a aparência, era a postura, a dignidade daquele menino em meio à calçada. Enquanto Victoria reclamava, Gabriel se abaixou para recolher papéis que o vento espalhara no chão. Não eram dele, mas de um senhor idoso que passava com sacolas pesadas. O menino organizou tudo e ainda ajudou o homem, sem pedir nada em troca. O coração de Jonathan acelerou. Aquilo o lembrava não só do filho que perdeu, mas do homem que ele mesmo costumava ser antes da dor endurecer seu coração. "Onde você dorme, Gabriel?" "Às vezes num abrigo quando tem vaga. Quando não tem, durmo ali mesmo." Victoria perdeu a paciência. "Pronto, já ouviu a história triste. Vamos embora." Jonathan notou o caderno gasto que o menino guardava com cuidado. "O que você escreve aí? Histórias?" "Coisas que eu imagino. Minha mãe me ensinou a escrever antes de..." A voz falhou. "Antes de morrer. Ela tinha câncer. Morreu por falta de dinheiro para tratamento." Victoria riu, amarga. Claro, sempre a história da mãe morta. Mas Jonathan reconheceu aquele olhar. O mesmo olhar que ele via no espelho desde que perdeu o filho. "Quantos anos você tem?" 10. "Faço 11 em março." A mesma idade, o mesmo mês. Foi então que Victoria deu o ultimato. "Ou você vem comigo agora, ou acabou." Jonathan olhou para ela, depois para Gabriel. Gabriel, e pela primeira vez em anos, tudo ficou claro. Aquilo não era sobre caridade. Aquilo não era sobre caridade. Era sobre quem ele escolheria ser. "Então acaba aqui", disse Jonathan com calma, e virou-se para o menino. "Gabriel, que tal almoçarmos juntos?" Victoria saiu furiosa, humilhando-se sozinha. No restaurante, Jonathan descobriu algo extraordinário. Gabriel lia tudo. Falava inglês, francês. Aprendido sozinho com livros achados no lixo. Era o melhor aluno da escola pública que frequentava à tarde. Uma professora universitária ouviu o menino falar francês e ficou impressionada. Ofereceu testes, bolsas, oportunidades. Enquanto isso, Victoria espalhava veneno, sem perceber que estava sendo gravada na hora que falava com o menino e Jonathan. O vídeo viralizou. Em dias ela perdeu o emprego, os amigos, o status. Gabriel ganhou tudo o que ela perdeu. Meses depois, o menino subia ao palco da universidade como aluno destaque. Jonathan criava uma fundação para jovens em situação de vulnerabilidade. Naquela manhã, Jonathan contou a última coincidência. Gabriel nascera no mesmo hospital, no mesmo dia, quase na mesma hora que David. "Acho que seu filho me enviou até o Senhor", disse Gabriel em voz baixa. E Jonathan entendeu. A verdadeira justiça não estava na queda de Victoria, mas na ascensão de Gabriel. Porque caráter transforma obstáculos em degraus, e a bondade sempre encontra um jeito de vencer o preconceito. Se você encontrou valor nessa história, comente de onde está vendo esse conteúdo e compartilhe com um amigo.